falasse a respeito das mudanças do time do Corinthians, né? O Diego Macedo entrando no lugar do Alessandro, o Igor no time, o Kleber no lugar do Paulo André, o Douglas na vaga do Danilo. Fala um pouquinho sobre essas mudanças para o jogo de amanhã contra o Grêmio. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu peguei a ajuda da Renata, nós vamos para 65, jogo de número 65. É humanamente impossível tu manter uma base, uma equipe jogando todo esse tempo. Em alguns momentos eu tentei manter a organização da equipe em entrosamento. Em outros momentos eu vi que a necessidade que ela tem, ela é de cunho físico, para tu ter intensidade maior, para tu agredir mais o adversário, né? Quarta e sábado não tem condição de todos serem utilizados. E aí, Guerreiro, Maldonado, Renato Augusto, aspecto médico, Alessandro, Fábio Santos, me fugiu, o próprio Paulo André, a condição física. E aí a opção de buscar do treinador, agora daqui a pouco, aquilo que aconteceu no segundo tempo, ter jogadores de velocidade no jogo contra São Paulo, ter jogadores de velocidade na transição. Romarinho veloz, Emerson veloz, Macedo veloz. Bom, 2 jogos contra o Grêmio, na arena do Grêmio, esse jogo de amanhã é difícil, contra um time que está brigando ali na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O que você está projetando para mais esse jogo fora de casa? Desse jogo sim, do outro jogo não, porque não dá para pensar. Eu estou pensando nesse quarta e sábado, nós temos Grêmio, nós temos Criciúma, e vai depender do desempenho e dos resultados desse jogo contra o Grêmio, para ver que horizonte vai se abrir nesses últimos 10 jogos, nessa última sequência de 10 jogos, aonde a gente pode chegar. Então é passo a passo. O quanto essa falta de gols, esse jejum te preocupa? Tal qual, preocupa não, ela faz trabalhar, né? Ela faz trabalhar. É o processo de criação, é da equipe toda, né? Assim como ela defende a equipe toda. É às vezes a melhor bola parada. O Paulo, por exemplo, teve 2 oportunidades vivas. O Ceni fez uma baita defesa no jogo de domingo, né? Numa cobrança de falta do coisa. Só para exemplificar que ela é de todos. O processo de criação, ou botar velocidade, ou entrosamento. Daqui a pouco a gente melhorar o número de oportunidades e transformar isso em gol também. Obrigado, boa sorte. Bom trabalho. Obrigado. Técnico Tite, você viu, né, Renata, que foi, pegamos o Tite aqui na descida da entrevista coletiva, tudo muito rápido acontecendo aqui, o treino demorou, a coletiva também demorou bastante, porque o jogo é importante, o Corinthians precisa de uma vitória para voltar a sonhar com o G4 do Campeonato Brasileiro e tem essas mudanças na equipe para o jogo contra o Grêmio. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Berton. Repórter rápido e eficiente é assim, né, gente? Pega o entrevistado e traz ao vivo para o programa. Malaço. Agora, o Chico deve ter prestado atenção em tudo que o Tite falou para passar para o pessoal do Grêmio, não é? Ele deu umas dicas, falou sobre o condicionamento físico. Agora, Chico, o Grêmio, por exemplo, teve um incidente terrível num Grenal, dentro do seu estádio, e não foi punido a não ser com multa, com, né, uma pena pecuniária. Agora, tem Grenal no final de semana e todo mundo se preocupa com a questão da violência. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Um beijo para você. Boa tarde a todos. E um grande abraço ao Gustavo Berton, meu parceiro aqui de Porto Alegre. Pois é uma preocupação que eu tenho, porque domingo acontece um Grenal em Caxias do Sul e isso que a gente viu em Minas Gerais, facções entre mesma torcida, acontece muito aqui, seja no Grêmio, seja no Internacional. O próprio Grêmio passou por isso desde a inauguração da sua arena inúmeras vezes. Teve o espaço da torcida geral, que é uma torcida fantástica, que faz um balé maravilhoso com a Avalanche, fazia no Olímpico, né? E na Arena não pôde por conta da falta de segurança do estádio, mas essa torcida tão tradicional, por conta de facções diferentes, distintas, os líderes acabaram provocando brigas em cima de brigas e aquele espaço foi interditado, chegou a estar interditado. E depois, quando foi reaberto, houve novas brigas também e confronto com a Polícia Militar. Aliás, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul já está solicitando para os clubes para não dar o policiamento necessário, a segurança necessária nos jogos, a não ser que haja um incentivo, uma verba, haja um pagamento para isso também, porque a polícia está dentro do estádio, deixa de estar nas ruas. Então se discute muito isso aqui no Rio Grande do Sul também, a presença daqui a pouco de seguranças privados, particulares, mas até que ponto, né, Renata, isso seria feito, esses seguranças estariam armados, não estariam, de que forma eles conduziriam episódios de violência como a gente tem visto aí. Realmente é motivo de muita preocupação, porque por muito pouco, a gente não teve a decretação, né, de um Grenal de torcida única, o que seria o fim do futebol, pelo menos para nós aqui no Rio Grande do Sul. Agora, Chico, amanhã já tem a prévia de um confronto que todo mundo está esperando pela Copa do Brasil, mas acontece pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebendo o Corinthians. Qual é a expectativa? Os gremistas estão confiantes para essa partida?
O Renato vai ter que trabalhar algumas coisas, Renata, porque o Grêmio acabou tropeçando justamente quando não podia tropeçar, né? O Cruzeiro, que era previsível, não ia manter aquele aproveitamento que estava mantendo, né? Fatalmente ia perder um outro jogo. Eu até alertava aqui que o jogo contra o São Paulo era perigoso. Depois tinha o Clássico Mineiro, que são resultados normais de jogo o Cruzeiro perder. Só que aí o Grêmio perdeu em casa para o Criciúma e não saiu do empate com o Fluminense fora de casa. O Renato vai ter que remobilizar esse grupo, até porque o Botafogo já encostou, né? Passou o Grêmio nos critérios. O Atlético Paranaense está chegando e tem pela frente o Corinthians. E o Renato tem desfalques. O chileno Vargas está fora, o Kleber Gladiador está fora, o Christian Riveiros, paraguaio do meio-campo, está fora também. E o Renato não tem atacante para colocar ali na parceria do Barcos ali na frente. Tem um menino Paulinho, que é um garoto, e todas as vezes que ele não teve atacante, ele encheu o meio-campo de meias, né? O Elano e o Zé Roberto, por exemplo, são reservas, entraram assim no jogo contra o Bahia, no jogo contra o Curitiba e no jogo contra o Criciúma também. A gente tem que ver o que o Renato vai fazer. A expectativa é de que o Grêmio tem que vencer, né? Tem que vencer. Se quer o G2, especialmente, que dá a vaga direta para a Libertadores, não pode pensar em outro resultado, né, Renata? Tá vendo, doutor? Doutor, o Grêmio tem que vencer. E o Corinthians? Quer trocar as ausências do Grêmio com as ausências do Corinthians? Fala aí, doutor. Mostra pro Chico quais são as do Corinthians. O Chico falou dos problemas que o Renato tem. Isso, mas fala dos do Corinthians. Do Corinthians não tem. O meia titular, que é o Renato Augusto, não tem Guerreiro, que é titular, não tem Pato, que é titular, não tem o outro... O Pato não é titular, doutor. Não é titular do quê? O Pato é titular? Mas no meu time O Pato não é titular. mas no meu time Quando que ele foi titular no Corinthians? No meu 2, time 3 rodadas? 4 rodadas? 5 rodadas? No São Paulo seria? O Guerreiro, no São Paulo, titular absoluto ao lado do Luiz Fabiano. Agora, doutor, a especulação que está rondando o mundo do futebol, ela envolve nomes que custam caro, hein, doutor? Estão dizendo por aí, o Chico Garcia está me ouvindo também sobre isso, que Leandro Damião poderia ser trocado por Alexandre Pato. Esse seria o desejo do Corinthians. Bom, se eu fosse presidente do Corinthians, eu comprava o Leandro Damião e deixava o Pato. Doutor, mas não é assim. É assim. A multa para o mercado interno do Inter é altíssima. Ah, tem multa? Tem, então fica doutor. no Inter. É. Ou o Inter tá bem de vida de dinheiro? Não, doutor, tá pagando em dia, pelo menos. Mas é se o não que tem pode, que ser feito. mas se não pode jogar... E é um dos clubes que menos tem dívidas no futebol brasileiro. Se não pode jogar Alexandre Pato e Guerreiro, como é que pode jogar Guerreiro e Leandro Damião, por exemplo? Não, é pior, ou Guerreiro e Alexandre Pato? Não, joga... O Damião é centroavante, é novo. Um na quarta-feira e o domingo. O Leandro Guerreiro e o Paulo Guerreiro também. Por isso mas mesmo. existe... E o Tite já falou que não tem... Agora, quem levaria melhor, Chico? Você acha que quem levaria melhor nessa troca, se ela acontecesse mesmo? Pô... Eu acho que são dois grandes centroavantes, Renata, e eu acho que seria uma troca boa para os clubes e para esses jogadores. O Leandro Damião está esperando uma saída do Internacional há muito tempo. Está querendo trocar de ares, está querendo mostrar o seu futebol e, visivelmente, depois da lesão, ficou de fora da seleção, perdeu a chance de disputar a Copa das Confederações e até mesmo perdeu espaço para a Copa do Mundo. Eu acho que uma mudança de ares, mesmo no mercado interno, né, num grande clube como o Corinthians, poderia fazer o Damião deslanchar. E o Alexandre Pato seria muito, mas muito bem-vindo aqui em Porto Alegre com a camisa do Inter. Doutor Osmar. Não, tá certo, o raciocínio dele tá certo. Além do que, o Damião é corintiano, desde que nasceu, né? Era, doutor. Não, era não. Era, doutor. Tipo o Denilson, foi corintiano até os 11 anos e depois não. E o Pato é colorado, é verdade. Eu concordo com o que o Chico falou agora. Seria bom... Finalmente, doutor, você concordando. Não, ele falou uma coisa, que seria bom pro Damião, que já está querendo sair de lá, e seria bom pro Pato, que ainda não convenceu no Corinthians. É bom, se for bom pros dois, é bom pros dois clubes, é legal também, mexe com futebol, sei lá, mas eu acho... Tem uma informação que o Guerreiro não quer mais ficar no Corinthians. O quê? Que o Guerreiro quer ir pra Europa. Não, que o Guerreiro quer ir pra Europa. O Guerreiro quer ir para a Europa, eu andei lendo, não é nem informação minha, andei lendo, andei acompanhando, mas que o Guerreiro quer ir para a Europa, entendeu? Por isso que o Corinthians está se mexendo em relação ao Leandro Damião. Agora, o Corinthians, com o patrocínio que tem, com o dinheiro que tem, não precisa colocar o Pato na negociação. Vai lá e compra o Damião, pô. Entendeu? E outro, o Pato não tá dando certo no Corinthians agora. Muito, hein? Agora, o Pato tá com bastante, pode ficar tranquilo. Tá com bastante. E vai ter, depois da arena pronta, vai ter muito mais. Aí você vai chorar, que vai ter muito mais. Você vai ver o nome da arena que vai sobrar. Agora, uma coisa é certa. Não está adiantando muito esse ano, né? É que... Não, como não? Quantos títulos o Internacional tem esse ano?
Quantos títulos Não, o mas Internacional? Nós estamos falando do Corinthians. Quantos títulos tem o Grêmio? Quantos títulos tem o Grêmio esse ano? Olha, falando em título, o Corinthians tem que me tem colocar dois. na parada aí. O Corinthians Everton, pode colocar a sua colher. Mas o Corinthians tem dois. Tem o Tudo Campeonato bem. Paulista e a Recopa. Entendeu? Então, o Corinthians, deixar, né? e vindo de um título mundial. Mas não eram os títulos que o Corinthians Não, queria. pouco. Todo mundo sabe que o Corinthians queria, em primeiro lugar, a Libertadores, tentar um outro Mundial e depois o Brasileirão. Mas o Corinthians não saiu da Libertadores pelo Corinthians. Pô, por erros de arbitragem. Vamos encerrar esse assunto. Chico, vou fazer uma proposta pra você. Ai, ai, ai. Hã? Que medo. Em vez de ser Pato e Damião, vamos colocar mais alguns jogadores aí nessa parada? Você me dá. Eu sou presidente do Corinthians, você é presidente do Internacional. Você me dá o Damião e me dá o D'Alessandro. Eu te dou o Pato e o Zizal, tá bom? Ai, ai, ai. Não, tô perguntando se tá bom assim. Você me dá o Pato e eu te dou o Zizal. Negócio da Mas o China, D'Alessandro né? não é um jogador comum? Não, eu nunca entendo. falei. Não, você deve estar falando com o Ulisses, comigo não. Não, é um jogador comum, bom jogador. Tem 9 gols no Campeonato Brasileiro. Nossa Senhora, pelo amor E de Deus. nem é atacante. O do Bahia, 18 o na Fernandão temporada. do Bahia tem 12. Mas é atacante. Mas é um Fernandão. Mas é pra fazer Mas gols, o é Fernandão, contratado pô. pra isso. O D'Alessandro junto com o Sidorf, os dois foram jogadores que deram mais assistências desse Campeonato Brasileiro. Estão empatados 8 Doutor cada um. Osmar, doutor Osmar. Oi. O D'Alessandro não sai do Internacional, só sai do Internacional se for para encerrar sua carreira no River Plate. Ele já afirmou isso, tem contrato até o final de 2015 e é um dos maiores jogadores da história do Inter. E acho muito difícil que ele saia, especialmente para o Corinthians, que é um tradicional rival dentro do futebol brasileiro. Quem não jogou nada aí foi o Dunga. Denilson, você viu isso? Eu vou passar a bola pra você. Mas é o seguinte, o doutor Osmar Falcão. tá abusadinho, querendo fazer uns negócios, são as pichinchas. Não, mas não tá bom. Peraí, o que é, Everton? Willian Pode tá falar, ótimo. Everton, você que é líder. D'Alessandro pro Zizal, tá bom? Não, rapidamente, eu tô ouvindo o Chororô do Sul, de São Paulo, né? Chororô? Aqui nós sempre pra dar e Chororô? vender. Time bom pra dar e vender, time bom pra dar e vender. E outra coisa, batendo papo com o Simon Bianchini, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, no final de semana, ele me questionou de um assunto que tem surgido lá em Porto Alegre, de que o Cruzeiro teria feito uma proposta por D'Alessandro. E aqui, Atlético Cruzeiro tem dinheiro sobrando, hein? Um abraço. Todo mundo que é o D'Alessandro, impressionante, a cobiça. Vai lá, Denilson. E todo mundo tá com dinheiro sobrando, hein? Você também quer o D'Alessandro? Deve estar, irmão. Você quer também?